Olá pessoal, antes de mais nada eu gostaria de pedir desculpa por ter me ausentado por algumas semanas aí. No começo eu vinha colocando aviso para vocês ali toda semana. É, Primeiro eu fiquei gripado, depois eu tive um problema que o meu pai foi hospitalizado e aí a gente teve a família, né, que se revezar para ficar lá com ele enquanto ele se recuperava. Tá bem agora, se recuperou, tá em casa. Quer dizer, ele se recuperou bem bastante para ir para casa. Agora em casa ele vai fazer um pouco de fisioterapia e mais um pouquinho de remédio aqui e ali. Ele daqui a pouco tá o mais próximo possível de perfeitamente saudável que se pode estar com 90 anos de idade. Mas o corpo vai pedindo ajuda, né, com essa idade. Enfim, o que aconteceu com ele foi que a coluna dele travou e qualquer coisa que ele tentasse se mover, ele sentia muita dor e por isso ele teve que ser hospitalizado, mas está tudo bem agora. A equipe do hospital maravilhosa. Se alguém for aqui da Baixada também, né? É, e precisar de um hospital que seja focado em reabilitação, eu recomendo em absoluto. Isso aqui não é pago, tá? Não estou recebendo absolutamente nada, mas o nome do hospital é Ser Piero. Muito bom o hospital. Maravilhoso. Tratamento de melhor qualidade que se pode esperar. O hospital parecia um hotel em termos de conforto. Uh, a equipe muito boa, enfim. Meu pai está recuperado, isso é o que importa. E aí, né, depois no finalzinho, a minha madrasta acabou ficando doente porque ficou tempo demais no hospital com ele. Apesar de que a gente falava para ela descansar mais, teimosia, né? Fazer o quê? Uh, e aí eu acabei ficando sozinho, praticamente sozinho, tomando conta do meu pai 12 horas por dia. E a gente contratou a enfermeira para ficar as outras 12 horas, porque senão eu morria lá no hospital, né? Enfim, então eu não tinha tempo para fazer mais nada. Porque 12 horas no hospital, mais tempo de ir e voltar, o tempo para você dormir, cozinhar alguma coisa e tal. Enfim, eu não tinha tempo para nada. Então me desculpem, eu me ausentei, mas eu não tive muita escolha. Se eu tiver que escolher entre o canal e o meu pai, eu escolho meu pai, sem pensar duas vezes. Tá certo? Então me desculpem, ainda assim é uma falha com vocês, eu devo me desculpar por isso, mas é a vida, né? Quando a gente cresce, a gente tem que lidar com essas coisas. E, enfim, deixa eu ver aqui. Ah, sim, tá aqui. Essa que eu queria. É isso mesmo. Eu apertei o botão errado. Desculpa, gente. Antes da gente falar do tema principal, eu queria falar de uma coisa que já está aguardando aqui para eu falar desse tempo todo. Teve a coisa toda do Congresso da Mamata, os vídeos que apareceram ali na internet, muito bons, do Hugo Não Se Importa, Congresso da Mamata. Quem não viu, vai no YouTube, coloca Congresso da Mamata ou coloca Hugo Não Se Importa, que vocês vão ver, são maravilhosos os vídeos, muito hilariantes, falando de toda a palhaçada aí do Congresso, né? E tudo isso porque o Congresso estava decidido a, a defender os super ricos, né? E impedir a taxação dos super ricos, os bilionários.
Essa imagem aqui do Canalhas é um pouco antes de ter vindo a coisa do Congresso da Mamata e por aí vai, o Hugo não se importa. Uh, eu não vou colocar esses vídeos aqui porque eu não quero tirar view dos vídeos originais. Então vejam porque é bem engraçado. É aquela coisa tragicômica da nossa realidade, né? O Congresso desavergonhadamente traiu o acordo que eles tinham com o Executivo, depois de elogiar o acordo e tudo mais para bloquear o IOF, que é a taxação dos super ricos. Nós estamos falando de pouquíssimas pessoas no Brasil. Como vocês podem ver ali pela coisa da UOL, taxar bilionários geraria 1,3 trilhões por ano no Brasil, e estamos falando de 50 pessoas. Esse é o público que ia ser taxado pelo IOF e vai ser taxado, né? Porque o Congresso ficou sem saída agora. Enfim. Então, as pessoas que querem defender isso, entendam uma coisa. Você é povo, tá? Você, querendo ou não, você pode sonhar. Não estou dizendo vocês que me assistem com regularidade, né? Mas tem um certo segmento da nossa população que sonha ser capitalista, mas precisa entender que capitalista são esses 50 caras aí. Eles são capitalistas. Você que tem as suas modestas economias aí, tem a sua vidinha, trabalhou algum dia da sua vida, precisou se esforçar, você não é capitalista. Você é proletário, tá? Você pode ter o seu negócio, você pode trabalhar para alguém, você pode trabalhar por conta própria, não importa. Você é parte do andar de baixo, entendeu? É questão de consciência de classe isso. Você precisa saber que você não é parte da elite financeira. E taxar a elite financeira é justo. Até o Paulo Guedes, que foi ministro da Economia do desastre que foi o desgoverno Bolsonaro, você tem entrevista dele no YouTube falando, onde ele fala exatamente as seguintes palavras: não é vergonha ser rico, vergonha é não pagar imposto. Entenderam? Uh, a carga tributária está pesadamente em cima da maioria da população quando esses caras não pagam nada. Eles precisam pagar pelo menos um mínimo para ajudar a desafogar a maior parte da parcela da população. Mas esses super ricos é menos de 1% da população, que nem ali a imagem que eu coloquei para vocês, são 50 pessoas. Quantas centenas de milhões de pessoas nós não temos aqui no Brasil? Taxar 50 pessoas que têm condições de pagar essa taxa, ainda assim vão estar pagando muito menos que eu e você, vai aliviar em muito a carga tributária ou permitir que o governo faça mais para a população que trabalha. Permite dar um SUS melhor, uma educação melhor, mais programas sociais para melhorar a qualidade de vida de uma forma geral. E é isso aí. A gente precisa entender que parte da sociedade a gente faz parte. Eu tenho minha formação universitária, eu não tenho uma vida
de forma alguma que deixe a desejar, eu não passo por necessidade, tem muita gente que passa. Mas a gente precisa entender que não importa se você é universitário, se você tem uma renda razoavelmente boa, se você tem o seu negócio, ou se você é um trabalhador que luta para sobreviver no dia a dia ali com muita dificuldade, nós todos estamos juntos. Nós somos todos parte da classe trabalhadora. Você que ralou a vida inteira para conseguir uma formação, para ter uma vida um pouquinho melhor, você também é que nem eu sou. Não é vergonha nenhuma isso. Muito pelo contrário. Nós não apenas somos parte dessa classe trabalhadora que teve que colocar esforço na vida para conseguir alguma coisa, mesmo que seja apenas para sobreviver, porque as condições foram muito difíceis. E eu vi pessoas se erguerem do nada também, tá? É, tem um camarada que veio de uma família com condições bem desfavoráveis, né? Mas ele conseguiu uma formação universitária, ele fornece atendimento a pessoas que precisam de ajuda agora. Então, tem várias formas da gente tentar ajudar o Brasil. A parte que os políticos deveriam fazer, que é o trabalho deles, é organizar a sociedade de uma forma justa, né? Fazer com que as leis olhem por todos. Só que tem muitos ali que olham só para os empresários, seja da indústria, seja do agronegócio, ou seja dos empresários da fé, para essa galera aí que está nadando em dinheiro, que banca os luxos que eles não colocam que esses políticos não declaram, né? Enfim, é complicado. Mas vamos lá. Vamos seguir porque a vida não parou, né, nesse tempo todo. Seguindo a minha ordem aqui, para eu não perder a ordem do que eu falei e não ficar procurando depois, a gente vai dar um pulinho um pouquinho na linha do tempo. Espera aí, cliquei na coisa errada. Aqui. Espera aí. Aqui, pronto. Eu vi esse meme aqui hoje falando que é fake que Bolsonaro conseguiu rodar Doom na tornozeleira eletrônica. Eu não acho que o Bolsonaro sequer saiba o que é Doom, né? Mas para quem é novo demais para saber, Doom há muitos anos atrás, numa época em que computador era coisa de nerd, apenas de nerd, né? É, tinha um joguinho de primeira pessoa de, de tiro chamado Doom, que você era um carinha, que era o carinha do Doom, e você tinha as arminhas lá, tinha a pistola, tinha a 12, tinha a BFG, que era uma arma enorme lá de raio, enfim. Tinha várias armas que você ia usando e você ia matando demônios, um atrás do outro. Uh, e as pessoas, ao longo do tempo, à medida que o jogo foi ficando antigo, começaram a tentar rodar Doom em tudo quanto é coisa que. Tudo quanto é tipo de dispositivo as pessoas tentavam usar para rodar o Doom, né?
Então, essa aí é uma piada para a turma das antigas que lembra dessa época aí, né? Enfim, tô falando do Doom original. Teve outros Dooms que vieram depois, tá? Mas seria bem legal ter uma tornozeleira que roda Doom. Eu preferia se fosse pulseira, porque aí dava para jogar, né? Você não precisa se contorcer todo para jogar. Mas eu não acho que o Bolsonaro tenha competência para jogador. Vamos lá. Aí, agora no meio desse mês, a gente teve lá a coisa do Trump postando aqueles posts ali dizendo que vai tarifar o Brasil em 50%. Só lembrando que a gente já tem uma taxa de 10% lá de abril, e ele falou que ia taxar todo mundo que negociasse com o BRICS, o que inclui a gente, porque nós somos parte do BRICS, em 10%. Então a nossa taxa pode ser qualquer coisa até 70% apenas com base nisso. Eu não vejo muitas pessoas falando disso. Parece que as pessoas esqueceram das outras duas coisas. Enfim, mas teve uma movimentação suspeita ao redor do mundo quando foi feito os anúncios desse novo tarifaço do Trump. Isso já tinha acontecido antes naquele tarifaço original. O choque do mercado altera o preço das coisas no mercado, dólar, ações e por aí vai. E houve o que é chamado de insider trading, quando a pessoa faz negociação na bolsa com informações privilegiadas. No caso, saber que o Trump ia fazer esse tarifaço antes de todo mundo, né? Isso é crime aqui, isso é crime nos Estados Unidos, isso é crime em muitos países. E houve aqui no Brasil, né, uma movimentação muito suspeita uh, logo antes do. Isso não foi detectado só pela gente, foi detectado nos Estados Unidos também. E o Moraes vai mandar investigar. Isso deveria ser investigado lá nos Estados Unidos também. Estamos falando de especialistas da Bolsa, pessoas que vivem de fazer fortuna com isso, de administrar fundos, falando dessa movimentação, né? Grandes nomes desse mercado. Então a coisa é bem real. E o Moraes falou que vai investigar esse tarifaço, essa movimentação, porque ela é muito suspeita. Já aconteceu antes, e nessa nova onda, como não foi tudo de uma vez, tem se visto nas respectivas bolsas ao redor do mundo. Então, a gente tem que ficar de olho porque vai saber o que vai sair daí. Eu não espero nada da investigação nos Estados Unidos, porque uh, certamente o Trump vai barrar, porque se tem alguém fazendo isso, é alguém que tem contato com o Trump, né? Porque sabe das decisões dele momentos antes dele publicar elas, ou seja, a coisa é agendada de antemão, é combinada de antemão, né? Então, eu não espero nenhum resultado da, da investigação nos Estados Unidos. Mas a gente vai investigar aqui. Vocês podem falar, mas o que o Brasil pode fazer quanto a isso, não sei o quê. A gente pode denunciar isso no mundo todo, né? Mesmo que os culpados fiquem refugiados lá nos Estados Unidos, que não são signatários da Interpol, uh, eles basicamente vão ficar presos pro resto da vida nos Estados Unidos, se eles
forem considerados culpados nisso, porque eles vão se tornar criminosos internacionais. Ah, é possível que eles evitem a punição pela vida toda, porque, como eu disse, o Trump pode simplesmente perdoar todo mundo, não, além de não investigar qualquer coisa que seja investigada lá, ele pode simplesmente perdoar, né? E eles poderiam continuar vivendo nos Estados Unidos sem problema nenhum, mas eles não poderiam sair dos Estados Unidos. Mas aí você pode falar, mas que punição mais medíocre é essa e tal? É claro que é melhor se você puder colocar esses caras atrás das grades. Não estou dizendo que não seja, né? Fazer eles pagarem por isso. Mas caso não seja, por causa dessas proteções, ainda assim você vai estar podando a liberdade deles. Eles vão passar o resto da vida sabendo que eles estão em uma gaiola de ouro. Que eles não desfrutam de uma liberdade básica que pessoas com menos dinheiro do que eles têm, que é a liberdade de viajar pelo mundo. Mesmo que seja essa a única punição que eles venham a sofrer, é melhor que nada. Né? Então, a gente precisa investigar isso, mesmo porque esse tipo de coisa, esse tipo de movimentação causa prejuízos no mercado, né? Eles estão brincando com a vida das pessoas, o Trump e as pessoas envolvidas nisso. Bom, é isso aí. Vamos seguir adiante. E por que o tarifaço está sendo feito contra o Brasil? Ele colocou ali que é o Bolsonaro, mas eu duvido muito, porque ele já voltou atrás, o Trump. Ele já falou que o Bolsonaro não é amigo dele, depois do tarifaço. Pode-se falar que tem uma questão aí de ego, que ele se identificou com o Bolsonaro porque o Bolsonaro está sendo julgado pelo 8 de janeiro e ele teve o 6 de janeiro lá nos Estados Unidos, a invasão do Capitólio. Uh, e então pode-se dizer que ele se identifica com o Bolsonaro e por causa disso ele está tentando ajudar o Bolsonaro, ou porque ele tem uma certa quedinha por outros líderes da extrema direita, assim como ele, Trump, né? Que ele está tentando espalhar a extrema direita pelo mundo, para que um deles apoie o outro aí, né? Para que eles tenham onde se esconder caso tudo dê errado. Mas eu acho que isso é uma motivação menor. É claro que a coisa não nem a desculpa esfarrapada dele de que países que têm déficit com o que mantêm os Estados Unidos numa situação de déficit nas transações ali, né, que os Estados Unidos teria uma o que ele chama de prejuízo, mas que não é prejuízo nenhum, porque tudo que você compra é porque você precisa. Né? E você vende aquilo que você não precisa, que você tenha mais. É assim que funciona a coisa. Você não vai no mercado e fala pro dono do mercado que ele tem que a relação de vocês é injusta porque ele dá o dinheiro para você e você, aliás, você dá o dinheiro para ele e ele dá a mercadoria para você e que agora você, para ser justo, ele tem que dar dinheiro para você também, além da mercadoria. Isso não existe, é só na cabeça do Trump. Na cabeça dele e da do Peter Navarro lá, que é o conselheiro que estava pelo menos no começo do governo lá com ele lá, um autor que se diz suposto gênio da economia, mas que é um completo bufão, um bobo da corte.
junto com o resto da patotinha dele lá, que é um bando de vendido. Enfim, a real motivação, até onde eu entendo, é as Big Techs. Isso não é segredo para ninguém. O Trump tem um acordo com as Big Techs. Naquela primeira declaração lá em relação ao Brasil, com esse novo tarifaço, que fala dos 50%, etc., eles citam uma lei, que eu não lembro qual é o número da lei agora, mas falam apenas o número da lei ali. Só que se você for atrás de ver o que é, você vai chegar a essa conclusão que eu cheguei, que é a coisa das Big Techs. Porque fala de taxação e não sei o que e tal. O que acontece é que o Pix dá dinheiro demais. Ele movimenta dinheiro demais. Ele daria dinheiro demais, na verdade. Tá? Porque ele movimenta dinheiro demais. Nos 5 anos, mais ou menos, que o Pix está aí ativo, ele já movimentou algo em torno de 65 trilhões de reais. Em dólar, vai dar algo entre 10 e 15 trilhões nesses 5 anos. Se você cobrar uma fração de 1%, ainda assim você vai ter, no mínimo, algo na casa de bilhões. Tudo depende da porcentagem que você vai cobrar, né? Então, o Zuckerberg, a Apple e outras empresas americanas, elas queriam fazer aqui no Brasil o que elas fazem nos Estados Unidos, que é colocar os sistemas delas de pagamento que cobram taxas pela movimentação. A gente já tinha alguns desses serviços sendo usados aqui no Brasil numa escala muito pequena, como por exemplo o PayPal, né? E o Pix, que é do Banco Central, ele não cobra nenhuma taxa. Essa é a injustiça que o Trump quer corrigir. Ele quer taxar o Pix. Lembra aquela palhaçada que o Nicolas Ferreira tinha inventado de que o governo queria taxar o Pix e que nunca foi o caso? Mas ele fez isso para tentar mover a população contra o governo? Pois é exatamente isso que o Trump quer. Eles querem taxar o Pix. Ou melhor, eles querem substituir o Pix pelos serviços deles, né? Para que eles cobrem a taxa. E também relacionado a essa coisa do Pix, eu queria trazer uma novidade que eu vi e achei bem interessante. Eu acho que talvez em Portugal já tivesse alguma coisa assim. Eu lembro de em algum momento ter ouvido alguma coisa semelhante em Portugal, mas eu não tenho certeza. Mas essa notícia aqui fala que a França anuncia que começou a aceitar pagamentos via Pix de turistas brasileiros. É claro que aí você é taxado lá, né? Para converter o seu dinheiro em euro, tem uma taxa que você paga lá e tal. Mas assim você evita precisar ficar carregando uma grande quantidade de notas, né? E outros valores aí. É muito mais seguro usar o Pix. Então, enquanto o Trump quer acabar com o nosso Pix está espalhando pelo mundo, porque o mundo inteiro vê a importância de algo assim. Não tem nada no mundo igual o Pix em escala. Tem um ou outro serviço
similar aí pelo mundo, mas numa escala bem menor. Um desses, se eu não me engano, é na Indonésia. E o Trump também já foi atrás. Tá? Então, é, essa coisa aí do, do Pix. E aproveitando, peraí, que eu já estava esquecendo, tem essa imagenzinha aqui que eu fiz aí, aproveitando um meme de internet, né, que estava rolando por aí, do Alô Trump, tira a mão do meu Pix. E eu usei a IA da Meta, porque o Zuckerberg está envolvido aí na coisa, para fazer. Também fiz essa animaçãozinha que está na tela aí com a IA dele. Ah, é, a imagem do Vampeta, na época que tinha uma certa publicação aqui para pessoas LGBTs aí, similar àquela revista ah, internacional que tinha com mulheres como vieram ao mundo, né? Teve essa publicação LGBT e o Vampeta, que era um jogador de futebol, aceitou um cachezinho ali para tirar a foto para essa revista. E pegaram a foto dele. Eu não sei se o Vampeta ainda está vivo ou não, deve estar aposentado há muito tempo. Eu não sei qual é a opinião dele desse meme. Eu aposto que ele deve ter dado uma risada. Eu, pelo menos, iria na situação dele. Mas tá lá ele falando para tirar a mão do Pix dele. Né? Um retângulozinho ali com Pix escrito bem em cima da área privada do Vampeta. Né? Enfim. Que mais? Isso aqui já foi, isso aqui já foi. Tá. E ainda nesse vibe das taxas aí do Trump, a gente teve uma palhaçada do cara que está ajudando o Dudu Bananinha lá nos Estados Unidos, que é outro fugitivo, patriota fugitivo, golpista safado, que vem de uma família de golpistas safados e fascistas safados, sabujos, que é o Paulo Figueiredo, que é neto de ditador aqui no Brasil. Ele falou que não, agora está na hora de fazermos a nossa manifestação ali na rua, de forma pacífica e ordeira, de uma forma nunca antes vista. Ele conseguiu, passaram vergonha de uma forma nunca antes vista. Esse foi o total de pessoas que eles conseguiram juntar para tal passeata deles em Brasília. Teve uns vídeos que estavam comparando uma feira municipal em São Paulo com a passeata deles aí, e tinha muito mais gente na feira do que na passeata deles. Isso é para mostrar que o Brasil está unido. Não é questão de direita ou de esquerda, é questão de lutar pela soberania do Brasil, de não ser sabujo. E por falar em ser sabujo, vamos falar rapidamente do Fux, porque as manifestações dele durante os julgamentos, os votos dele, a gente tem visto ele tem uns pronunciamentos muito estranhos. Primeiro, toda aquela empatia com a cabeleireira, ou como diz o Nicolas, cabeleleila, né?
dizendo que a pena era exagerada, que não sei o que não sei o que lá, chorando as pitangas pela mulher que pichou a estátua da justiça, símbolo do tribunal que ele representa. Mas tudo bem, você pode falar que ele estava tendo compaixão, não tem problema. Mas eu lembro você que está assistindo que o Moro, que ainda está aí na tela, ele não está aqui por causa disso. A gente daqui a pouco fala do Moro. Porque o Moro passou por algo hilariante agora. É... Mas o Moro falava em Fuchs we trust, que virou uma coisa da direita, né? Em Fox nós... o Fux nós confiamos. É. E então já tinha essa coisa do em Fux nós confiamos, essa coisa da cabeleireira. Aí quando teve aquele pronunciamento que ele fez em relação à delação do Mauro Cid, que ele falou ali durante o julgamento em delações plural, não, teve uma delação só. É que uma delação foi constituída de vários depoimentos, como é normal. À medida que a investigação vai se seguindo, os investigadores chamam de novo o delator para confrontar ele com o que está sendo falado, para ver se ele não deixou nada de fora, para ver se tiver alguma disparidade entre o que ele falou e o que eles descobriram, se isso é de má fé ou não, porque se for de má fé, se a pessoa está escondendo, se a pessoa está manipulando aquela informação de alguma forma, ela perde o direito à delação, né, aos benefícios da delação. Só que o Fux falou em delações para tentar fazer com que a delação do Mauro Cid ficasse parecida com as palhaçadas da Lava Jato. O que não é o caso. E é muito possível, por causa daquela questão do e-mail lá, da mulher do Cid e tudo mais, é muito possível que o Cid venha a perder vários dos benefícios dele da delação. A gente só vai saber com certeza exatamente o que ele vai receber ou não quando chegar na hora ali da sentença, né? Mas eu duvido muito que ele e a família escapem sem nenhuma uh, sem nenhum processo em cima deles. Ou ele vai ser preso, ou a imunidade da família dele vai ser removida, alguma coisa do tipo. Eu já ouvi alguns rumores aí sobre potencial perda de benefício dele, mas eu não consegui checar ainda, porque veio essa coisa do tarifácio e aí todo o resto fica para trás, né? Enfim. E você começa a ver outras coisas, e o assunto vai indo e você acaba deixando. Mas a gente vai ver quando tiver o julgamento. Bom, que mais? Eu tinha mais alguma coisa para falar que eu lembrei agora, mas eu estava na ponta da língua e eu esqueci enquanto eu falava do Mauro Cid. Então a gente vai passar para o Moro, que é o que está aí na tela. O Moro, esses dias, essa carinha que nem a mãe dele ama, pelo visto, porque para ser um cara tão frustrado como ele é, tão vigarista, que tem a cara de pau de se dizer honesto depois
da palhaçada toda da Lava Jato, de ter uma sentença, emitir uma sentença sem nenhuma prova, né? Porque o Reinaldo Azevedo até hoje pergunta para ele: Ei, Moro, na tua sentença lá do Lula, cadê a prova? E o Moro não responde. Foi um julgamento lá que ele copiou e colou, que estava cheio de erros. O Moro não é um cara muito inteligente. Ele tanto é que ele não é inteligente que ele não sabe diferenciar o Pequeno Príncipe do Príncipe de Maquiavel. Mas ele se acha inteligente. E ele se acha o guardião inviolável da ética e da honestidade, né? Como se a gente não soubesse que ele foi o juiz que se vendeu aí para conseguir cargo político, para virar ministro do Bolsonaro e depois ter a chance de ser colocado no STF. Não porque ele tivesse competência para isso, porque ele era um juiz de quinta categoria. Se bobear, deve ter pago para passar na prova, porque com os desastres que foram as sentenças dele ali na Lava Jato e a ética profissional dele, certamente ele não prestou atenção em nenhuma aula, não passou na OAB nem matando de forma honesta. Ou isso, ou ele teve algum problema neurológico muito sério e ele perdeu todo o conhecimento que ele tinha de direito, né? Enfim, ao longo dos anos. Mas ele se vendeu aí, por um tempo até tentou ser presidente. E dessa vez, a vergonha dele é porque ele foi na Globo News e ele tentou atacar o Lula na Globo News, achando que. Bom, a gente sabe que a Globo não morre de amores pelo Lula. Só que a Globo entendeu o tamanho da furada, porque a Globo ela tem tempo de estrada. A Globo, ela sobrevive há, há muitos anos, ela atravessou a ditadura, ela atravessou tudo, ela está mais preocupada com a sobrevivência dela. Não é exatamente o, o veículo de informação mais confiável do mundo, e para quem não entende isso, veja um documentário que já é antigo da BBC, chamado Muito Além do Cidadão Kane. Cidadão Kane é um filme americano antigo, e a BBC fez um documentário com esse nome, Muito Além do Cidadão Kane, falando sobre a Globo no Brasil, sobre o quanto ela manipula as notícias e tudo mais. E ela vinha descendo o sarrafo no Lula direto, porque ela tem interesse de extrema direita. Só que até a Globo entende que esse discurso sabujo de entregar o Brasil na mão de estrangeiros de forma tão escancarada, se fosse debaixo dos panos, eles topavam. Mas como é de forma escancarada, eles sabem que não pega bem. Então a Globo rapidamente, depois do fiasco lá daquele é, Jornal Nacional ali, que eles tentaram defender o Congresso e pegou muito mal, eles tiveram que tirar do ar. Porque eles fazem algo ali no Jornal Nacional, depois eles vão copiando e colando aquela matéria nos outros programas jornalísticos ali da Rede Globo. E esse aí do Congresso da Mamata ali, que eles deram um fora, eles recortaram e não repostaram nos outros programas jornalísticos deles, porque eles são safos. Deram uma escorregada ali, mas eles são ligeiros para perceber o erro. O, o Moro não é. O Moro é um pastel. E ele foi lá atacar, esperando que a Globo concordasse com ele, né, em ser sabujo.
falando que o governo do Lula era corrupto, que não sei o quê, que ia tentar jogar a culpa toda do tarifaço no Lula. Aí a repórter dá uma enquadrada nele e fala: Não, peraí, você está dizendo que o governo atual é corrupto e você era um ministro da Justiça durante o governo Bolsonaro, um governo onde as investigações davam em nada, um governo onde é, o, o executivo tinha influência na Polícia Federal e não sei o que, não sei o que lá, ela desceu a lenha nele. Foi assim um massacre. Daria pena se fosse em relação a outra pessoa ser tão escancaradamente brutalizado em rede pública de forma verbal como ele foi. Mas se trata do Moro, sabujo, golpista, fascista e corrupto. Né? Corrupto porque ele corrompeu o processo quando ele era juiz. Né? Então, é isso aí, Moro. Apanhou que nem um cão. Se vocês não viram isso, coloca no YouTube Moro Globo News. Se não achar, tenta Moro Globo News Lula junto, porque ele tentou atacar o Lula. E vocês vão ver a surra. Foi fantástico. Fantástico. Coisa que você não esperaria de repórter da Globo em qualquer momento. Não que os repórteres da Globo tenham. O repórter, o apresentador da Globo, o jornalista da Globo, não que eles tenham controle muitas vezes do que eles têm que falar ali ou não, eles têm que ler a coisa como é colocada para eles ali. Eles não têm poder editorial sobre a notícia, né? São os bambambãs da Globo que decidem o que é falado e como é falado. E a grande maioria dos apresentadores de jornal ali não tem influência nenhuma nisso. Mas ela brutalizou o Moro de uma forma fantástica. Que ele ficou com carinha de. Não acredito no que está acontecendo comigo aqui. Não, não acredito que a Globo está fazendo isso comigo para defender o Lula. E esses safados, eles não cansaram, eles não ficaram honestos de repente. Eu falo do Congresso. Eles vão aprontar ainda muito. Já estão aprontando. A Damares e o PL ali, a Corja do Centrão, já voltaram a falar em impeachment, em anistia, e agora também impeachment dos juízes do Supremo. Já tinham falado em impeachment do Supremo antes, mas agora querem falar de novo nisso, né? Porque eles não aceitam ter os coleguinhas corruptos deles sendo julgados, né? Bom, a gente tem que ficar de olho nesses caras. E quando eu falo caras aí, tô falando de uma forma genérica, porque o masculino na língua portuguesa você pode usar quando o grupo inclui mulheres, então é possível que tenha mulheres que, assim como a Damares, assim como a que fugiu, me deu branco o nome lá, a espanhola, na época que ela estava lá no Congresso, que simplesmente não valem nada, né? Tem algumas lá também, mulheres que se prestam a isso. Não que todas as mulheres que estejam na política sejam assim, mas é que quando eu falo caras, eu incluo algumas mulheres corruptas, algumas mulheres fascistas também, porque em qualquer grupo você vai ter boas pessoas e más pessoas, né?
Isso inclui o grupo das mulheres na política. Enfim, especialmente na política, porque na política em geral você tem o pior do pior, na maioria dos casos. Mas é isso aí, a gente tem que ficar de olho. O que eu. Lembrei, era o GPS. O Bananinha andou fazendo umas declarações abobadas e desesperadas ali, dizendo que o Trump ia desligar o GPS do Brasil, que o Trump ia fazer isso, aquilo e o outro contra o Brasil, não sei o quê. Primeiro, que seria ridiculamente difícil desligar o GPS do Brasil. Você pode provocar um apagão do GPS em uma área específica, mas você limitar isso às fronteiras de um país é muito difícil. Especialmente um país do tamanho do Brasil, isso ia envolver os outros países da América do Sul. Então não é coisa que eles possam simplesmente desligar. E ainda que eles desligassem, a transmissão do sinal dos satélites, porque é um sinal que é aberto, todo mundo pode captar o sinal, mas que os satélites parassem de transmitir aqui em cima do Brasil. Digamos que eles conseguissem fazer essa proeza, desligar apenas para o Brasil. Você ainda tem os satélites europeus e os satélites chineses, por exemplo, porque tem um sistema equivalente ao GPS que é europeu e um que é chinês. Claro, isso poderia causar algum prejuízo enquanto se fazem ajustes aqui para compensar pela perda de alguns satélites aqui e ali, porque o sistema de posicionamento global, o GPS, apesar do nome GPS eu vou usar apenas para o americano, mas todos eles são sistemas de posicionamento global. Eles usam 4 ou mais satélites para triangular a posição ali do sinal e identificar a localização. Mas por que o nome é triangular se são 4 ou mais satélites? Bom, porque você precisa no mínimo, para definir uma posição de 3 pontos diferentes. Por isso é triangular. Mas para aumentar a confiabilidade, esses satélites fazem com uma combinação de no mínimo 4 satélites para determinar a sua posição no sistema global ali. E às vezes vai mais satélites do que isso, enfim, dependendo de quantos satélites tem disponível na área transmitindo e tal, blá 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 blá. Esse sistema ele é usado para muita coisa que a gente não imagina. Não fica só no nosso celular. Isso interfere, por exemplo, com o agronegócio. Os bois ali, eles conseguem rastrear os bois se uma vaca se perder. Eles acham a vaca pelo GPS. É, as plantações, é, para eles saberem se está tendo algum incêndio na Amazônia, voltando para a plantação também, se tem algum incêndio na plantação, que áreas que precisam ser irrigadas e etc e tal, fazer todo o controle de todo o terreno por GPS, né, pelo sistema de posicionamento global, seja o americano ou qualquer outro. Então, o máximo que eles conseguiriam fazer é a gente ter perda de alguns satélites que fazem esse serviço. Isso poderia exigir algum tempinho para a gente se adaptar, né? Mas para eles conseguirem bloquear apenas o Brasil, daria muito trabalho para os Estados Unidos. Precisaria de muito engenheiro trabalhando muito para conseguir fazer esse tipo de alteração sem ferrar com a América do Sul inteira.
porque o Brasil faz fronteira com quase todos os países da América do Sul. Tá? Enfim, não que eu acho que o Trump se importe com os outros países da América do Sul, mas isso teria um problema com relação à, à diplomacia internacional para os Estados Unidos ainda maior. Toda essa questão do tarifaço no Brasil já tem uma repercussão negativa muito grande para o Trump internacionalmente. Isso tira a confiança do governo americano, porque o que ele está fazendo com o Brasil, ele pode fazer com qualquer outro país. Ele foi taxando outros países. O diferencial do Brasil, dessa vez, foi o nível da taxa e foi uma desculpa que não tem relação nenhuma com taxas. Foi escancaradamente uma interferência política e na soberania do Brasil. Isso pega muito mal internacionalmente. Você pode falar, mas eles são a primeira potência do mundo, eles não precisam se importar com essas coisas. Mas isso reflete na opinião que os outros países têm, que os investidores têm dos Estados Unidos. Passa a ideia de uma potência decadente que não é confiável, que você nunca sabe como vai estar as transações comerciais, porque independente dele manter ou dele tirar o tarifaço, ninguém sabe o que ele vai fazer. E comércio internacional quer estabilidade, não quer um louco mudando tudo do dia para a noite, de uma hora para outra. Então, o que ele está fazendo prejudica mais a economia americana do que qualquer coisa. E o impacto para o PIB americano dessas tarifas no Brasil vai ser maior do que o impacto para o PIB brasileiro. Isso não significa que o Brasil não vai ter prejuízo, a gente vai ter prejuízo. Em relação ao todo da economia, vai ser muito pouco o prejuízo. Mas nas áreas onde ele for relevante, ele vai ser bem relevante. Porque vai pegar várias empresas que exportam mercadorias para os Estados Unidos, desde tênis até aviões. A Embraer exporta aviões para os Estados Unidos. Uma parte dos aviões que a Embraer vende nos Estados Unidos, ela fabrica na Flórida. Então, em parte, eles conseguem escapar disso, mas a taxação sobre o aço, sobre o suco de laranja, sobre o café, sobre outros produtos alimentícios que a gente vende, tudo isso vai ter um impacto na economia americana e vai ter um impacto no bolso do americano comum. O primeiro exportador de aço para os Estados Unidos, e alumínio também, era o Canadá. Eu não preciso falar para vocês o que o Trump andou aprontando com relação ao Canadá, né? O segundo maior exportador nesse sentido para os Estados Unidos era o Brasil. Então, você vai estar somando o impacto de taxas taxas duras nos dois maiores exportadores de aço e alumínio e ferro. Isso não acaba bem para a economia americana. A indústria americana precisa do material para continuar funcionando. A construção americana, né, a construção civil, precisa disso. A indústria militar americana precisa disso. A indústria aeronáutica americana precisa disso. Mais uma coisa, os Estados Unidos têm um problema com relação à China sobre as terras raras. Que a China tem um controle imenso sobre as terras raras porque ela é o país que tem maior reservas de terras raras e é o país que refina as terras raras. Né? A maior parte das terras raras está na China. Vocês sabem qual é o segundo país na lista de maior reserva de terras raras no mundo? É o Brasil.
Entende o tamanho do problema para os Estados Unidos que é taxar o Brasil? Não vai destruir a economia brasileira, mas vai causar prejuízos para a Embraer, vai causar prejuízos para o agro, vai causar prejuízos para várias empresas brasileiras. Uma parte disso dá para recuperar com alguns produtos, você mandando para outros países, o mercado vai se ajeitando e tal, com o tempo, mas a curto prazo vai ter um prejuízo. E tem certas coisas que não dá para você passar adiante. Por exemplo, esses aviões da Embraer, não necessariamente você vai conseguir passar isso adiante, porque e são produtos extremamente caros aviões, né? Porque cada país tem uma necessidade diferente em relação a esse tipo de coisa. Então, dificilmente você vai ter alguém interessado em comprar aquele modelo de avião que a linha aérea lá do Alasca queria comprar aqui do Brasil. A Embraer é a maior construtora de aviões para voos regionais do mundo. Na categoria dela, ela é a melhor, mas das empresas aéreas do mundo, ela é a terceira. Ela não tem o domínio que a Boeing ou que a Airbus tem do mercado, as duas são muito maiores que a Embraer, mas a Embraer tem uma fatia ali. E o Trump também tem um outro pepino com a Embraer, que a Embraer também está envolvida na produção de aviões militares aqui no Brasil. Tem um cargueiro, avião cargueiro brasileiro que está sendo vendido para todo mundo. Esqueci o nome do cargueiro, eu acho que é KC alguma coisa, mas eu esqueci agora. Tem o Gripen, que está sendo vendido também para vários países do mundo. E isso aí tira mercado dos americanos. Então, eles atacarem a Embraer tem até um certo sentido. O problema é que a indústria americana é quem vai pagar mais caro pelas taxas, porque é eles que vão pagar os 50%. Não é a gente. A gente vai ter prejuízo porque a gente vai vender menos. Eles vão ter prejuízo porque eles vão pagar pelo menos 50% mais caro. O reflexo no PIB deles é maior. O reflexo na economia do cidadão comum americano, o impacto inflacionário vai ser maior lá. Lembrei qual era a última coisa que eu tinha para falar. Parabéns aos brasileiros que fizeram isso. Eu não estava envolvido nisso, eu só fiquei sabendo depois. Mas teve brasileiros que estavam muito irritados com a coisa das tarifas e foram lá encher o saco do Trump nas redes sociais dele e da esposa dele, a ponto do Trump ter que restringir as redes sociais. Mas não é por isso que eu estou congratulando. Isso não é nada. E quando o Trump restringiu para que os brasileiros não enchessem mais o saco dele, o que alguns brasileiros fizeram? Falaram, peraí, tem um pessoalzinho aí nos Estados Unidos que está falando de um tal de Schweppes. O nome do cara não é Schweppes, mas vocês pegam a metade final do, da palavra Schweppes e junta com o final é, de... a pronúncia é meio diferente, mas é parecido. Com a sílaba final de Einstein ou de Frankenstein, né? É uma pronúncia similar. É que eu não posso falar o nome do cara aí porque o YouTube não ia gostar muito, porque ele está envolvido
em atividades com menores de idade, atividades adultas com menores de idade, se é que vocês me entendem. Transportando esses adultos, ah, aliás, essas crianças para essas atividades adultas, é, ou coagindo essas pessoas de idade diminuta a terem relacionamentos adultos com ele e com os amiguinhos dele. E esse cara morreu durante o primeiro governo Trump. E ele era amigão do Trump. E tinha um pessoal nos Estados Unidos que estava começando a cobrar do Trump que o Trump liberasse, porque esse cara morreu na prisão antes de ser julgado, que liberasse as informações que o governo americano tinha sobre esse cara, das investigações e tudo mais. E o Trump fez a campanha dele o tempo todo, ele já vem há vários anos falando que ia liberar a lista desse cara para expor todos os políticos democratas que estariam envolvidos nisso e não sei o que, não sei o que lá. E parece que no final das contas o político que está envolvido nessa coisa toda era o Trump. Porque o Trump era um dos melhores amigos desse cara, tinha fotos com esse cara, tinha foto nas festinhas desse cara, onde esse cara colocava essas meninas de idade diminuta e coagia essas meninas a fazerem coisas. A gente não sabe ainda se o Trump chegou a fazer alguma coisa com alguma dessas meninas, mas a gente também não sabe se ele não fez. E o Trump tem umas declarações muito bizarras. Como, por exemplo, ele falou que ele sempre beijou a filha dele na boca, porque para quando a filha dele crescer e for beijada crescesse e fosse beijada por outro homem, ele já teria feito isso com ela antes. Isso não é coisa que um pai faça, né? A menos que você seja muito perturbado. É, e ele tem uma cartinha lá com esse cara, com o Schweppes, que ele fez um desenho ali e mandou pro cara falando que cada dia da vida tem um segredo e não sei o que. E o segredo do Schweppes, quase que eu falei o nome do cara, é, era justamente fazer essas coisas indevidas com meninas de pouca idade. O que esses brasileiros fizeram foi pegar várias notícias antigas e fotos e declarações do Trump e começaram a fazer isso bombar nas redes sociais americanas, né? Bombar no Twitter, bombar no Facebook e por aí vai, até que isso ganhou mais força lá nos Estados Unidos. E o pessoal nos Estados Unidos está furioso com o Trump porque ele não revela a tal lista, não revela os documentos relacionados ao Schweppes. E ele já tinha mandado o pessoal dele ali do FBI, fazer com que o FBI removesse qualquer referência a ele nos documentos. Se ele está tão preocupado com o nome dele aparecer assim, por que será, né? Se ele não tivesse nada para esconder, ele não estaria tão preocupado assim. Pode ser que ele só não queira ser envergonhado por estar relacionado com esse tipo de cara. Num cara que comete arquivos de PDF com meninas, né? E as fotos do Trump com meninas
com quase 40 anos a menos do que ele, são bem complicadas de se explicar, né? Quando ele estava com 60 anos, ele tem lá uma declaração dizendo lá que ele não se importava de sair com meninas de 24, né? Aí já são adultas, mas eu uso meninas para destacar a diferença de quase 40 anos, né? Enfim, uh, ele é um desajustado. Tem gente que tenta ver alguma lógica nele, mas na época do primeiro governo dele já teve uma publicação que foi feita por profissionais da área de saúde mental dos Estados Unidos, uh, onde eles colocaram para todo mundo ali que o Trump era um sociopata. Eu mesmo cheguei a essa conclusão num vídeo antigo aqui do canal, quando eu estava fazendo uma pesquisa sobre quem é o Trump quando ele venceu a primeira eleição dele lá nos Estados Unidos. E eu citei dezenas de fontes na descrição do vídeo. Era tanta fonte que eu não tinha espaço para colocar mais nada na descrição. Porque ele tem uma longa história de negócios desonestos, de comportamento estranho, né, no sentido de não ter empatia, coisa que você vê uma pessoa ah, que tem algum transtorno antissocial, né, seja uma psicopatia, uma sociopatia, ou coisa que o valha, a baixa tolerância à frustração. Você vê que ele se desestrutura facilmente, o Trump. Ele não tem uma capacidade boa de planejar o futuro. As coisas que ele faz que parecem ter algum planejamento, você sempre pode rastrear para as pessoas que estão ao redor dele. Porque ele é o impulsivo, ele faz tudo ali na hora, de uma forma caótica. Ele é o cara que conseguiu a proeza de falir um cassino. Vocês podem procurar Cassino do Trump Atlantic City. Ele é a única pessoa na história dos Estados Unidos que conseguiu fazer um cassino falir. Esse é o nível de perícia para os negócios dele. Enfim, esse desajustado aí colocou um prazo de até dia 1 para o Brasil. E a gente vai ver. Até lá, ninguém sabe o que ele vai fazer. Se ele vai taxar, se ele não vai taxar. O que a gente sabe é que o Lula não vai abaixar a cabeça. Vai negociar o que puder ser negociado para diminuir o máximo o impacto na economia brasileira, principalmente para aqueles setores que vão ser prejudicados. O estado que mais vai ser prejudicado aqui no Brasil é São Paulo, que é o meu estado. Justamente porque é o estado mais industrializado. A indústria brasileira já não é das mais desenvolvidas. A gente basicamente exporta commodity, né? Então a gente tem que procurar manter aquilo que a gente tem e tentar fazer o que a gente tem aumentar, porque a coisa está feia aqui no Brasil em termos de indústria. Enfim, mas é isso aí. A gente não sabe o que ele vai fazer. O meu palpite é que ele vai dar para trás. Porque a organização americana lá de comércio e indústrias e várias empresas americanas já estão fazendo lobby contra as taxas, porque elas vão ser as maiores prejudicadas. Fora as empresas brasileiras que atuam nos Estados Unidos, que também estão fazendo lobby em relação a isso. Pode parecer que não, mas a gente tem várias empresas brasileiras
nos Estados Unidos, a produção de cerveja nos Estados Unidos, a maior delas ali, é, pelo menos até um tempo atrás, eu não sei como está agora, era da Ambev. O Burger King pertence a um grupo que é brasileiro. Isso mesmo, a lanchonete Burger King, que aparentemente, quando você olha, é uma lanchonete americana, mas ela pertence a um grupo atualmente que é brasileiro. Ah, 50% do suco de laranja americano vem do Brasil. 30% do café vem do Brasil. O estado do Alasca depende dos aviões que eles compram da Embraer, das peças que eles compram da Embraer. Como eu já falei também para vocês hoje, a Embraer tem uma fábrica na Flórida. Então, a gente tem muita força em termos de negociação. É por isso que eles não responderam para a gente quando teve aquela primeira taxação de 10%, porque eles sabiam que eles não iam ter como negociar. E agora, com esses de 50% a 70%, eles vão ter que negociar, porque senão a indústria vai abrir o bico se o Trump colocar essas taxas. O mercado americano vai abrir o bico. A insatisfação com o Trump já está aumentando muito. Essa coisa do Schweppes que eu falei para vocês fez com que até o Alex Jones lá, que era um cara super influente ali na internet americana, relacionado a conspirações e tal, se voltasse contra o Trump. O cara ganhava dinheiro, era um bilionário ali vendendo conspirações para o público americano maluquinho. E ele se voltou contra o Trump por causa do Schweppes. Então, a coisa não está boa para o. E ele está em pânico lá nos Estados Unidos, o Trump. Ele não tem o cacife necessário para aguentar o tranco de fazer a inflação americana aumentar ainda mais. Eles estão beirando uma recessão. Eles estão taxando o mundo inteiro. O Brasil foi 50% que eles deram dessa vez. A Europa foi 30%, fora as taxas no México, no Canadá, taxas a vários outros países. Então, a coisa tá muito feia para ele. Ah, uma última coisa que eu lembrei, acabei de lembrar, de lá para cá, o Trump falou que a Coca-Cola ia mudar a fórmula dela para trocar o açúcar de milho por açúcar de cana-de-açúcar. Aí eu só deixo um aviso pro Trump. Trump, você sabe qual é o maior exportador de cana-de-açúcar do mundo? Somos nós. Não tem como você escapar do Brasil, Trump. Você compra da gente. Você precisa do que a gente tem aqui. Entendeu? O que você compra da gente, você não pode substituir. Você não vai conseguir substituir tudo que você compra da gente no volume que você compra. O que vai levar a aumento no custo de vida do americano médio, o que gera insatisfação, o que reduz a sua aprovação, o que pressiona o Congresso americano. Preciso te lembrar, Trump, que você brigou com seu amiguinho fascista da África do Sul, o Mosquito, e que ele está tentando acabar com a raça, ele quer criar um outro partido para tirar os votos
que a direita americana daria a você, quer dividir esses votos com você, né? Porque ninguém que vote progressista nos Estados Unidos votaria no Musk atualmente. É, mas você ainda tem ali as outras redes, as outras big techs. Só que elas também estão se lascando nessa história. Bom, é isso aí. A gente não vai abaixar a bola. A gente não vai abrir mão do Pix. A gente não vai dar anistia pro Bolsonaro. E você não tem mão para justificar suas tarifas. Não tem como essa negociação acabar bem para você. O que você conseguiu fazer foi mostrar para o mundo que você é cada vez mais instável e comércio não quer instabilidade. O comércio quer estabilidade. O comércio pode flutuar, mas as flutuações elas precisam ser majoritariamente previsíveis. Você tem que saber quando um produto vai aumentar o preço ou baixar para você negociar aquele produto. Você tem que entender oferta e demanda para entender a flutuação. Você tem que entender várias outras características do mercado ali, particularidades de cada setor, mas isso tudo é previsível se você trabalha com isso. Na maior parte do tempo, a, os investidores sabem quando algo vai dar lucro ou vai perder. Quando acontece algo do nada, que leva a prejuízos fantásticos, é que eles não gostam. E tudo que você faz para a economia americana é torná-la instável. O dólar está em queda no mundo todo porque ninguém mais confia no dólar, porque não confia na economia americana. Os países que têm dólar, principalmente China, Japão, estão vendendo dólar em quantidades maciças. O BRICS todo, em geral, está vendendo dólar. Isso diminui a demanda pelo dólar. Diminuindo a demanda pelo dólar, aumenta a instabilidade do governo americano, porque vocês não têm como pagar os empréstimos que vocês fazem. Os juros vão lá em cima. Mas as tuas ideias para tentar corrigir isso, elas são contraditórias, Trump. Não tem como você conseguir tirar os Estados Unidos da decadência que ele está. Ele vai continuar existindo como Estados Unidos, mas ele vai deixar de ser a superpotência que é. A hegemonia vai acabar. Você não consegue impedir isso. Muito pelo contrário, você está fazendo o speedrun da decadência americana. Nenhum outro político americano conseguiria desestabilizar a economia americana como você fez. O estrago que você fez na economia americana, ninguém racional faria isso. E é por isso que eu acho que o Trump tem sérios problemas. Além de ser uma pessoa com algum tipo de transtorno antissocial, seja psicopatia, sociopatia, o que valha, ele tem sérios problemas. Ele é muito instável, possivelmente senil. Mas é isso aí. Agradeço a atenção de vocês. Me desculpem pela ausência, mas se nada mais cair na minha cabeça, eu pretendo continuar fazendo os vídeos para vocês, tá?
e de volta no horário das segundas-feiras. Quando eu conseguir acertar o meu horário de sono bonitinho, tudo certinho, legalzinho, eu volto a fazer live. Até lá eu vou gravando para vocês, até eu ficar 100% certo no horário, tiver garantido que eu não vou estar caindo pelas tabelas na hora do live, né? Aí eu faço vídeo se eu tiver nessa situação. Bom, agradeço a atenção de vocês. Desculpem por todos os imprevistos. Um abração. Eu encerro por aqui com o usual. Vida longa e próspera.